Olá, meus amigos leitores. Hugo Prater, não leve a vida tão a sério. Pequenas mudanças para se livrar de grandes problemas. Livro bem gostoso, leitura rápida, curtinha, baratinho, lançado em 2003. É um livro de mais de 20 anos. Se durou 20 anos é porque é bom, segundo as dicas do nosso amigo Taleb. Editora Sextante, minha edição é de lançamento 2003, 125 páginas, rapidinho, finalzinho da tarde, tomando aquele chazinho gostoso, aquele cafezinho você lê. 10 capítulos. O tema desse livro é justamente esse pensamento acelerado e essa preocupação exacerbada que a gente tem nessa sociedade capitalista. Ele vai começar aqui na introdução contando a história do leão e do rio, onde o leão precisa atravessar um rio. É uma leitura bem um parágrafo, mas é uma historinha de reflexão e gostei, porque geralmente essas coisas são colocadas de introdução, ele colocou mesmo já no início. É bom dia, leão e o rio. O leão precisa atravessar um rio. Ele tenta atravessar, a correnteza impede que ele atravesse, o leão tem problemas ali com a natação, e aí ele volta e fica ali impedido de conseguir atravessar o rio, e aí ele escuta, ou ele entende, aí fica a seu bel prazer, se alguém fala com ele, ou se ele simplesmente entende, que você jamais deve lutar com aquilo que não está presente. O leão está lutando contra quem ali? Contra a correnteza, contra o rio, contra ele próprio. Essa reflexão é muito interessante. E ele simplesmente ficou observando o rio, e entende o movimento que o rio, que a correnteza do rio está fazendo, e entende que numa determinada parte do rio, se ele deixar com que a correnteza o carregue, ele chega do outro lado sem fazer força. Olha que interessante. Quantas adversidades na nossa vida nós passamos por isso? A gente quer brigar, fazer as coisas da nossa maneira, isso dentro do casamento é todo dia. E quando você observa o fluxo do que as coisas acontecem, você consegue deixar aquilo te levar e chegar ao seu objetivo, mas não da maneira com que você quer. Aí você vai ter que pensar, né? Tem que ser do jeito que você quer, ou você simplesmente precisa atingir aquele objetivo de uma forma mais inteligente, e no caso aqui, sem se preocupar e sem dor de cabeça. O livro já começa assim, o leão e o rio, gostei bastante. Primeiro capítulo, então, ele vai falar quais são os primeiros passos rumo ao seu desprendimento, dessa preocupação exacerbada. E a gente vai começar a se perguntar, né? A preocupação com o que a gente não quer? Por que a gente fica se preocupado com o que a gente não quer? Você pergunta assim, amor, você quer jantar? Não. Vamos comer um hambúrguer? Não, não quero hambúrguer. Vamos comer pizza? Não, não quero pizza. Então o que você quer? Não sei. A gente fica muito preocupado com o que a gente não quer. A gente fica se preocupando com coisas que são desnecessárias. Então ele vai falar que esses pensamentos com coisas desnecessárias é o que rouba a tua energia psíquica, espiritual, rouba a tua emoção, rouba a tua paciência, ou quem diria, né? É sempre assim. Você fica em excesso de preocupação e isso toma a sua paciência, o teu dia a dia. Essa é justamente essa reflexão que ele vai trazer aqui, entre a mente tranquila e a mente preocupada, é o que vai fazer o livro fazer sentido para você. O que faz você ficar em paz? Qual é o preço da tua paz? E esse preço da tua paz não é você brigar com as pessoas ao seu redor, querer com que elas façam as coisas da sua maneira. Não é brigar com o rio. É entender como as coisas fluem para que você possa seguir e você vai ter uma mente tranquila. E essa questão de mente tranquila e de mente preocupada depende do seu controle, afinal de contas é a sua mente. Com o que é que você anda se preocupando? E essa palavra é exatamente assim, porque nós temos a tendência de trazer o futuro ao presente pensando no passado. É uma preocupação. Eu estou preocupado agora, eu estou meditando agora, no problema ainda vai acontecer. E isso gera justamente ansiedade, é me preocupar com o futuro. Ele vai dizer, então, para você ver se esse problema de fato está ali, se de fato é real. Igual a frase do leão, você não luta com o que não está presente. Por que eu vou me preocupar com algo que ainda não aconteceu? Então você vai estar lutando com batalhas inúteis, são pensamentos inúteis, que não levam a resultado algum. Essa mente tranquila, então, ela é resultado justamente de você despreocupar-se com o que é inútil. Claro, a gente vai preocupar com coisas úteis, mas na verdade a gente vai tomar decisões com coisas úteis. Então ele vai fazer um comparativo aqui de como se você tivesse duas mentes. Uma mente tranquila e uma mente ocupada. Se isso te remete Kahneman, tá certinho. Só que Kahneman foi lançado muito tempo depois, né? A ideia, então, que o Kahneman vai dizer é que você tem uma mente sentimental e uma mente racional. Aqui ele vai dizer que uma mente preocupada e uma mente tranquila. Se você quiser fazer uma correlação entre eles, dá para encaixar bem tranquilo, nós vamos fazer isso aqui. Mas a referência do Kahneman é justamente porque ele ganhou o Nobel por isso. A ideia é você entender que o estado mental melhor é justamente aquele de paz, aonde você prefere ter paz do que agir. Essa parte é importante, porque a gente tem que entender que a melhor opção da mente é justamente a ação, porque eu posso fazer agora, e esse fazer é justamente o que faz acontecer, ao invés de eu me preocupar. Então ele vai dizer aqui que nós queremos que as pessoas e as circunstâncias, elas mudem ao nosso bel prazer, assim como o leão queria que o rio fosse diferente. Rio, pare a sua correnteza que eu vou passar. Senhor leão, senhor autoridade lá na relva.
lá na selva, lá no matagal, aqui quem manda sou eu, e o rio é assim, se você quiser você pode seguir aí. E o rio de fato se molda às circunstâncias do rio, e isso é na sua vida. Você prefere que as pessoas mudem ou que você mude? Aí quando você fala de preferir, com certeza vai querer que o outro mude, é mais fácil o rio mudar. Mas a realidade não é assim que acontece. E esse choque de realidade, vamos falar bastante nesse livro hoje. Você tem que entender que você mudando, assim como o leão mudou a sua perspectiva sobre o rio, ele conseguiu atingir o objetivo. Então não é melhor você saber onde você quer chegar, no caso o leão do outro lado do rio, e você usar as circunstâncias sobre o prazer do que você querer mudar as circunstâncias, e muitas delas são imutáveis, como a correnteza do rio. Interessante, né? Porque isso vai trazer responsabilidade para si. Quando você joga a responsabilidade para o outro outro tem que ser diferente, o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou. Então você não muda, você não melhora, e o outro não te aceita do jeito que você é, e você acaba ficando só. A consequência de ser egoísta, e a gente vai falar bastante sobre ego aqui, é justamente você entender que você quer que o outro mude para aceitar do jeito que você é, e não é assim que funciona. Você tem que se moldar como a realidade de fato é, para que você atinja o seu objetivo. Essa parte é bem interessante, ele vai dar o exemplo aqui do justiceiro do trânsito. Nós, homens, somos peritos. A gente fica esperando o dia onde o Detran vai botar no site dele o aplicativo ali, o modelo para que eu possa tirar uma foto, um vídeo e mandar que ele estava errado. Minha esposa briga horrores comigo e eu estou me policiando melhor hoje do que ontem, justamente porque a gente vê muitas coisas erradas no trânsito e a gente fica, mas o cara tá errado. E minha esposa, sim, mas você vai mudar o cara? E eu, não vou mudar o cara, né? Então você acaba aceitando o erro do outro que te atingiu, muitas vezes, né? Fisicamente, né, já bateram no meu carro por conta do erro do outro e eu saí perdendo. Enfim, o justiceiro do trânsito se preocupa com algo que ele não pode mudar. Se eu não posso mudar a condutibilidade, a digeribilidade do outro no trânsito, então o que eu vou fazer? No caso, eu tenho que aceitar, fazer vista grossa, simplesmente ir embora. No caso, tem o órgão responsável para fazer isso, que seria o trânsito, o Detran, né? É assim que vai funcionar. Ele vai dizer, então, nesse livro, que o justiceiro do trânsito ele pode se preocupar e passar mal, deixar com que aquele momento afete o seu humor, afete o seu dia, ou ele simplesmente pode ignorar e viver uma vida em paz, uma vida tranquila, porque afinal de contas ele vai se preocupar com algo inútil que não vai trazer resultado. Massa demais. O difícil é fazer. Tô tentando. Capítulo 2, livrando-se do lixo mental, ele vai dizer que crianças riem 350 vezes por dia e os adultos máximo 10. Olha que eu conheço uns aí que ri 10 por semana. Ele vai dizer então que essa atitude de riso, de felicidade, é o que vai mudar o teu estado de espírito e o teu sentimento. Então ele vai dar 7 dicas aqui de como você vai se despreocupar. Primeiro, você acredita que preocupação é algo natural. Então, se você pensa assim, você vai ficar preocupado. Para que você tenha uma mente tranquila, você tem que entender que a tranquilidade é o natural e não a preocupação. Toda vez que é um pensamento de preocupação, você pode limar ele. Não vou me preocupar com isso agora, quero ficar tranquilo, sereno, em paz. Segunda dica, não é preocupar que se eu não me preocupar será perigoso, porque eu não vou estar preparado para aquela ação. Não, você vai se preparar e se organizar para algo que vai acontecer. Agora, ficar se preocupando e martirizando aquilo na sua mente, mastigando aquilo o tempo todo, ruminando, não vai resolver. Então você toma as decisões, organiza e acabou. Tranquilidade. Terceira dica, a preocupação é instintiva, faz parte do ser humano. Se você pensa dessa forma, então você vai ficar preocupado o tempo todo. Você tem que entender que o instinto é a paz e a tranquilidade. Se você estiver organizado e preparado para as adversidades, simplesmente você não vai ficar preocupado. Dica 4, o momento certo de se preocupar. Não existe um momento certo, existe uma organização prévia. Se você pensa que tem um momento certo, todo momento vai ser um momento que você está preocupado. Então você se organiza, sua filha vai sair com o namorado e fala assim, olha, volte tal hora, pronto, não se preocupe mais. Deixe o celular pronto, deixe o telefone ligado, se precisar de alguma emergência, e fique relaxado. Se ela vir, vai vir. Inclusive, ele vai contar uma história aqui de uma criança que tinha uma doença, ia passar por uma cirurgia, e os pais eram super despreocupados, super tranquilos. Por quê? Porque eles já tomaram a decisão de que se der errado, acabou, não vamos sofrer. Se der certo, beleza, vai dar certo. E pelo fato deles não estarem preocupados, não passou medo para a criança, e a criança ficou em paz. E essa parte da criança não estar preocupada, porque os pais estavam tranquilos, refletiu no tratamento, o qual foi altamente bem sucedido. Olha só que interessante. Se os pais então tivessem preocupado e passando essa preocupação da criança, geralmente essa preocupação poderia ter criado algo ruim, no tratamento dela poderia ter dado errado. Então o fato de ter a mente tranquila, criou-se um resultado positivo. Gostei. Quinta dica, se preocupar é um sinal de inteligência. É sinal de inteligência ter paz. Afinal de contas, se burrice for sinal de inteligência, então for sinal de paz, então eu quero ser burro. O importante é a gente ter paz e não ficar excesso de preocupação. Sexta dica, ele vai falar que preocupação é sinal de compaixão, não você pensar no próximo, organizar com o próximo, dar boas dicas para o próximo é o que é sinal de compaixão, e não preocupação. Afinal de contas, o seu pensamento não vai mudar a realidade do outro. E a última dica do capítulo 2 é tudo bem
deve preocupar. Tudo que se deve ao bem, você deve ficar preocupado. Ou seja, você quer o bem ao outro, você quer o bem ao filho, então você está se preocupando porque você quer bem. Tipo, a sua mãe fica preocupada com você mãe, pai, fica preocupado com o filho. Não, não. Não é porque você quer bem que você tem que se preocupar, assim como a história da criança que eu já citei aqui. A ideia, então, é ficar em paz. Sobre preocupação, esse livro mudou a minha história justamente porque ele vai contar exatamente essas coisas que ele falou aqui nessas 7 dicas, onde as pessoas que estavam preocupadas em estado terminal com seus problemas, que geraram problemas de saúde, o médico deu ali 2 meses de vida, 3 meses de vida, 1 ano de vida, o cara simplesmente abandonou tudo, despreocupou de tudo e voltou cheio de dívida. Doutor, você falou que ia morrer 1 ano, estou aqui 5 anos e não consigo morrer. Não, é porque você não se preocupou mais. Então aquele estado terminal acabou. Porque o natural, o instintivo e tudo do ser humano é a tranquilidade. Esse livro é muito legal. E justamente esse livro vai falar sobre aquilo lá. Capítulo 3, abrindo mão das emoções inúteis. Ele vai dizer, então, qual o sentimento que você está sentindo em relação àquele caso. Outra vez que você vai preocupar com alguma coisa, você para e pensa, como eu me sinto em relação a isso? Ele vai dizer, então, que a pessoa que tem um humor descontrolado é porque não tem controle do humor. Parece frases do Tiririca, né? Se cá estou, é porque cá estarei. Enfim, se o humor é descontrolado é porque não tem controle do humor, então como é que você vai ter o controle? Você vai simplesmente sentir. Que sentimento que eu estou sentindo nesse momento? Por que se deve esse sentimento? Essa preocupação gera qual tipo de sentimento? É esse sentimento que eu quero sentir? Não, eu quero sentir paz. Então, como que eu devo pensar? Entendeu? Se você quer ter paz, você com certeza não vai se preocupar com o problema. Você vai tomar uma decisão e acabou. É bem interessante essa parte quando ele fala justamente dessas emoções de lado. O pensamento, então, de vitimismo, ele acaba gerando cada vez mais preocupação. Ao invés de que o pensamento de paz é o da responsabilidade. Isso é muito importante, porque justamente você tem que ter a responsabilidade do que você faz. Se você toma a responsabilidade e toma as atitudes necessárias, você não fica mais preocupado. Agora, o vitimismo, ele sempre está colocando a culpa em si ou no outro, então está sempre preocupado. Geralmente no outro, né? Ele vai falar para você fazer uma lista, então, desses pensamentos versus sentimentos de preocupação, para que você possa entender melhor como está funcionando a sua mente. E aí, quando você entende cada um desses sentimentos, você pode mudar o tipo de pensamento ou despreocupar-se, que é a ideia, então. Ele vai falar que palavras são embalagens de pensamento. Ele vai citar um exemplo aqui de uma menina citando, eu sou bonita, porque meu cabelo é lindo, meu brinco é bonito, minha roupa é bonita. E aí outra pessoa chega e fala assim, tá, a gente entendeu que você é bonita, e daí? Aí a pessoa começa a falar, não sou bonita, eu fico me autoafirmando o tempo todo para me sentir assim. Então, não é a palavra que vai fazer a sua autoaceitação, é simplesmente você entender quem você é. E aí essa questão de aceitar a realidade é justamente o assunto do capítulo 4, onde ele vai falar para você colocar essa mágoa de lado, onde você vai entender que a realidade é o que é, e para você mudá-la tem que ser com atitude e não com preocupação. Esse livro, então, ele vai trazer exatamente essa percepção de você entender que você é medíocre dentro de uma sociedade de mais de 8 bilhões de pessoas, onde existe um ou outro que se destaca. Certamente você não é ele. E se você quer ponderar para algum ponto, você pode ter certeza que você é uma pessoa melhor lá. E você tem que entender qual a tua classificação desse pressuposto. Eu estou aqui com um canal de livros, não sou o melhor do mundo e simplesmente continuo fazendo o meu trabalho, porque você precisa disso, ou se você não precisa, deveria precisar. Mas não se preocupe, estou aqui para te ajudar. A ideia é não se preocupar. E você entender que os sentimentos pesados que nós temos sobre nós e sobre o outro arruinam na nossa vida. Então nós temos que ter um sentimento de leveza. Aceitar a realidade como ela é. Você vai aceitar a realidade que você ganha aquele salário e pronto, você vai ter que viver com aquilo. Não é aceitar, criar uma realidade na sua mente onde você deseja ganhar milhões e o que você vai fazer com aquilo? É você aceitar a realidade que é. E a partir desse pressuposto você vai mudá-la ao seu bel prazer com organização, planejamento e tudo que a gente fala nos livros financeiros aqui de desenvolvimento pessoal. Beleza? Capítulo 5, aceitando a vida como ela é. Então os capítulos vão ter uma progressão de ideias. Ele vai falar para você relaxar e controlar a sua vida, já que quando você tem esse autocontrole, a sua vida melhora. Só que calma, porque ele vai dizer que você controlar a sua vida vai trazer uma guerra. Olha que interessante. Ele vai falar então, relaxa. Quando você tenta controlar a situação das coisas que acontecem na sua vida, que você vai gerar uma guerra. Pronto, agora ficou bem bacana. Ele vai citar, por exemplo, aqui que ele conheceu uma moça. No terceiro encontro, ele falou assim, vamos casar? Bora. Aí tem um país lá, perto deles, que você casa na hora. Você só chega e casou e pronto. E aí ele chegou e casou, e 1 hora a mulher falou pra ele assim, depois de casar, falou assim, ó, você acha que você vai ser dona do meu corpo? Você tá enganado? Ele, não, tudo bem. Cada um dono do seu corpo, fica tranquilo. A mulher desapareceu por 15 dias. Ele falou que ficou tranquilo, não controlou a vida dela nem a dele. Ele estava casado, mas ficou em paz. Diz que depois a mulher apareceu, eles têm 3 filhos juntos, 5 cachorros, 5 gatos, sei lá, 5 pets. E 35 anos de casado, e o casamento dele foi dessa forma. Interessante, né? O meu foi muito parecido também. A gente namorou ali pouco menos de 1 ano, você casou e tá aqui, 16 anos casado. Porque, enfim, a gente não controlou a vida um do outro. Cada um tinha a sua vida, e a gente concatenava aquilo que poderia ser útil um pro outro. Hoje a gente trabalha junto, mora junto, tem filho junto, faz tudo junto.
Mas no começo não era assim, só mesmo que a gente relaxou e deixou as coisas acontecerem. Não é deixar a vida me levar, porque as pessoas que assistem esse canal são pessoas que são altamente evoluídas e eu entendo que vocês querem melhorar a sua vida e vocês não deixam a vida te levar, se levar-se por conta própria. É você ter o controle daquilo que você pode ter o controle e você deixar a levar aquilo que você não pode ter o controle. É essa a definição desse capítulo. É justamente aceitar a vida como é. O que você pode controlar, você vai organizar e deixar pronto para trabalhar. Aquilo que você não pode, você não vai. É como se você colocasse um despertador para você acordar no dia seguinte e, ao invés de dormir, você ficasse monitorando para ver se ele vai despertar de fato. Não faz sentido, né? O Gary Chapman, então, vai falar exatamente sobre a questão do relacionamento, como é que você vai comunicar o teu amor com o outro, por que o casamento dele deu certo, mesmo sendo um casamento rápido, porque ele sabia comunicar e deixar as coisas acontecerem como tinha que acontecer, porque ele não tinha controle, então ele relaxava, mas no que ele tinha controle, ele organizava, e o Gary Chapman vai dar dicas impressionantes sobre o casamento aqui nesse livro. O capítulo 6 vai falar aprendendo a ficar livre dos conflitos interiores. É justamente você vai falar que tem pessoas que são viciadas em brigar. Elas têm o prazer de assumir uma posição forte, uma posição de controle. Então, esse vício que eles têm em ser superior aos outros causa uma preocupação, um problema neurológico para ele e para os outros gigantescamente. A ideia, então, é você entender que você não pode viver um novo se você não abrir mão do velho. É você entender que essa tua atitude de querer brigar, de querer estar sempre por cima da carne seca, é o que faz mal à tua mente e à mente do outro. Relaxar é você não brigar, é você deixar as coisas que você não tem controle acontecer. E não você impor. Um exemplo. As crianças apertam a pasta de dente pelo meio, aí toda vez você brigava, ao invés de brigar, você vai lá e você ensina, você mostra como é que é, você monitora. Os passos do ensino é você fazer para a criança, deixar ela fazer enquanto você monitora, é você fazer junto com ela e depois ela fazer sozinha. Então esses são os passos do ensinamento. E não você brigar, discutir, falar, mostrando a tua autoridade. Muitas pessoas fazem questão de mostrar essa autoridade. Aí quando você tem no caso do trânsito, por exemplo, que você não tem autoridade, mesmo o outro estando errado, aí que acontece a briga. Esse livro de Felicidade Conjugal vai falar exatamente sobre essa questão das brigas no relacionamento e como que você vai superar essa questão de brigas, entender o momento do amor, o momento da paixão, o momento do relacionamento sério, de decisão diária por estarem juntos. É isso que ele está falando aqui sobre briga conjugal e sobre um estar por cima do outro, aquele tira de letra. Tolstói é impressionante nesse livro. Bom, ele vai falar então que a gente age, as nossas ações são baseadas naquilo que a gente acredita. Beleza, isso está correto. Então a gente precisa mudar algumas crenças para mudar essas nossas atitudes, porque eu acabei de falar nesse capítulo, as pessoas viciadas em brigas em ter razão. Então, para você mudar essa tua atitude, porque eu gosto disso no livro, dele falar e dele dar dica como mudar, inclusive aqui ele vai dar 26 dicas, se eu não me engano, como mudar essas atitudes, e aí eu não trouxe essas dicas justamente para não pesar aqui no livro, no vídeo, são 23 dicas de como mudar. Então, ao longo desses 10 capítulos, ele vai dando a problemática e a solução dessa problemática. E aí, impossível, num vídeo desse aqui, passar as 23 problemáticas, passar horas com você, até porque o livro é bem curtinho. Mas são as partes práticas do livro. Então, ele vai falar assim que quando você é viciado nesse tipo de autoridade, você tem que mudar a tua base da tua crença para que você possa mudar esse tipo de atitude. Nesse livro eu trouxe 1 milhão de ideias de como você vai mudar a tua atitude, mas a ideia principal é justamente você entender que você não muda nada. Muda a si próprio. E quando? Quando você altera a tua base de crenças. Então você tem que pensar de novo naquilo que você acredita. Porque muitas vezes você age, aliás, você sempre age sobre aquilo que você crê. Só que muitas coisas que você crê, elas estão erradas e você jamais vai perceber. Então, para você perceber o teu erro, você tem que repensar a tua atitude. Bom, se eu estou colocando autoridade sobre a minha família e está fazendo mal para isso, está tirando a paz do lar, isso é importante, é melhor ter paz do que brigar, então quer dizer que eu estou errado, então a minha atitude está errada. Então como eu posso ter uma atitude de ensino para com a minha família, para que eles possam entender o correto e então não ter uma briga? Ah, minha filha vai lavar o cabelo, é 1 hora de banho, vou brigar, vou caçar. Não, essa briga não vai resolver, ela vai continuar tomando banho de 1 hora até por pirraça. Adolescente é assim. Vou desligar o chuveiro, boa ideia, gostei. Não, brincando. Você conversa, filha, tá aqui a conta de luz, olha quanto nós estamos pagando de luz, de água, você entende que por banho custa tanto, e ou você está disposto a tirar da sua mesada e me ajudar para que você possa tomar um banho à vontade, ou você prefere que a gente economize esse banho, a gente sai, comer um hambúrguer, comer um sushi, faça uma saída legal. Você pode simplesmente mostrar para o adolescente o custo do capital, o custo da energia elétrica, o custo que você tem. Se você falar para ela assim, olha, você trabalha aqui lavando a louça, fazendo comida, limpando a casa, você está ganhando mesada 100, 200, o dinheiro que você pagar de mesada. Imagina você então lavar um mês inteiro de luz só para poder lavar luz. A dislexia batendo forte. Lavar um mês inteiro de louça
para você tomar 1 hora de banho. Você acha que vale a pena? Você acha que é justo 1 hora de banho para... Entendeu? Então, esse custo do capital é importante você mostrar para a criança, ou adolescente, ou até para o adulto. Tem adultos, principalmente, que não conseguem compreender que 2 dias de uma calça que ele quer comprar é 1 semana de trabalho do cara, mas ele quer ter aquele bem. Então, esse livro vai trazer exatamente essa reflexão de você repensar novamente em coisas que você estava correto, você achava que estava correto, mas o mundo muda, e as coisas do mundo mudam, você tem que mudar. Esse livro é impressionante, cara. Esse livro é muito bom. Justamente para você ter essa definição. Capítulo 7, ele vai falar para você abrir mão da sinceridade. Eu tenho um amigo, um forte abraço para você, Márcio, ele me ensinou isso. Você não pode ser sincero demais. Tem coisas, tem verdades que não precisam ser ditas, guarde para você. E aqui ele vai falar sobre projeção. A projeção é exatamente você ver e sentir o que você acredita que é real. Então você acredita que aquilo está acontecendo. Tipo o marido que pensa que está sendo traído, geralmente ele está traindo e pensa que está sendo traído também. Então ele começa a ver e sentir aquilo como forma real e age aquilo como realidade. Então ele vai dizer para você se questionar, que é o que eu estava falando agora há pouco, sobre esse tipo de coisa. E essa parte da sinceridade entra exatamente aqui. Porque quando você questiona a tua projeção da tua realidade, você vai perceber com sinceridade aquilo que de fato é. E essa sinceridade é o que você vai transmitir para o próximo. Um exemplo aqui. Você tem um relacionamento, esse relacionamento começou agora, você vai contar sobre os teus relacionamentos passados? Pô, essa pessoa vai ficar se comparando com o teu relacionamento passado. De repente, aquilo que você fazia para outra pessoa, você não vai fazer para essa, porque aquilo que você fazia foi o que gerou o problema que gerou a ruptura do relacionamento. Então você vai contar para essa que você fazia para ela querer também? Não vai. Então um relacionamento novo, ele tem que começar limpo, aberto, e essa sinceridade do que passou não tem tanta necessidade. Agora, se você achar que é importante a pessoa conhecer alguma coisa da sua vida, da forma como você pensa e como você acha, beleza, você abre, mas o excesso de sinceridade certamente vai fazer mal no teu relacionamento. E a ideia, justamente que meu amigo Márcio me ensinou, é que tenha calma, vá com moderação. Se você vai falar uma verdade para alguém, se preocupe da maneira como qual essa pessoa vai agir, porque a sinceridade com qual você vai falar pode magoar essa pessoa. Perdi grandes relacionamentos por causa da minha sinceridade. Sempre achei que a verdade era a melhor opção. A minha vida me ensinou a agir dessa forma, que a verdade era a melhor opção, e não quer dizer que você faltando com a sinceridade que você vai mentir, quer dizer que você está se preservando dessa preocupação que o livro inteiro está dizendo, para que você possa ser sincero na medida moderada. Top demais, fechou com chave de ouro. Ele vai falar então que isso vai tornar você imune a pessoas irritantes, e você vai saber que você está moderado, que você está controlado quando os irritantes não te irritar mais, aquilo não vai mais fazer diferença na sua vida. Achei isso bem legal. Ele vai falar então que o que me pede, que as pessoas me pedem, em troca do que o que eu dou, é justamente o que eu tenho que entender. O que a pessoa está solicitando e o que eu estou entregando para ela. Às vezes no teu relacionamento, ele vai falar assim, você já namorou com outra pessoa? Já. Aí você vai contar toda a história do passado. Então o que ele está pedindo é apenas uma citação, apenas um detalhe. Às vezes a pessoa nem quer saber de fato, pergunta por educação. O que ela está solicitando e o que você está entregando? Às vezes você está entregando pouco o que a outra pessoa está pedindo. Às vezes você está entregando demais o que a outra pessoa está pedindo. Aí ele vai fazer um comparativo aqui de um casal no âmbito sexual. O cara quer ter um relacionamento ali, um momento de coito todos os dias, e a mulher quer ter uma vez por semana. E aí como é que faz? Ele faz uma analogia bem interessante. Ele fala assim, o cara, né? Fala assim, imagina que eu estou morrendo de fome e como apenas um biscoito, mulher. Eu preciso comer mais. Aí a mulher, sim, te dou um banquete e você está saciado. Imagina depois desse banquete chegar mais um prato principal, você dá conta? Ele, não, então. Entendi seu lado, entendi o meu. E aí ele, como, não sei se ele é psicólogo ou o trabalho que ele faz, mas parece que é tipo um trabalho assim de relacionamento de casais. E aí ele fala assim, então vamos chegar no meio termo. Você não precisa comer o banquete inteiro e você não precisa comer depois de passar mal. Aí resolve o problema do casamento assim. Fala assim, então, já que você já está satisfeita, ajude ele a terminar de se servir. Põe a mesa, lave a louça, bota o guardanapo para ele, pergunte se ele quer uma sobremesa. Eu fiquei imaginando isso, como é que é a parte prática disso, né? Você fica aí na sua cabeça também, se você já passou por isso no seu casamento, escreve aqui para mim, como é que você resolveu essa questão da incompatibilidade, da quantidade da refeição aí no teu relacionamento. Capítulo 8, desprendimento do ego. Essa parte do ego, então, eu trouxe aqui no livro do Samael, Psicologia Revolucionária. Esse livro é muito legal, porque ele vai trazer dentro da tua mente vários eus, e cada eu com a sua vontade. O livro inteiro ele fala sobre essa questão de ego, é justamente o tanto que você tem vontade de fazer as coisas que de fato você quer, mas nem sempre é necessário ou precisa. Então, por exemplo, esse ego da luxúria que a gente acabou de citar, é necessário de fato ter esse relacionamento e consumar todos os dias?
sendo que o outro não tem essa vontade, não é só para suprir uma parte luxuriosa. O Clóvis de Barros Filho, eu falei isso no livro para vocês, da Vida Boa, ele fala justamente que o ser humano ele tem necessidades que são naturais do ser humano e são necessárias para a vida. Então, por exemplo, você deixar de beber água, você morre. Agora, deixar de fazer sexo é algo natural, mas não é algo necessário para a vida. Você consegue ficar sem essa parte sexual. Quer dizer que você vai ficar, você vai entrar no consenso no teu relacionamento para que seja agradável para os dois. Não precisa ser agradável para você e ruim para ela. É isso aí, a gente volta lá atrás do que a gente está falando de ser egoísta e você botar na força em cima dos outros. Então, o que ele quer dizer, o que o Clóvis Barros citou ali, um psicólogo para isso, se não me engano, o Manuel Kant, o que ele quer dizer é exatamente que você cresceu se alimentando e bebendo água, mas não fazendo sexo. Isso foi uma parte da sua vida ao qual você ficou dependente da dopamina naquele momento. Então, essa ocitocina, esses hormônios mentais, tem que ser o teu controle para que seja bom dentro do casal. Se teu casal aceitou em comum acordo que seja todo dia, beleza, vai lá, seja feliz. Se aceitou uma vez por semana, beleza, seja feliz. O que não dá para você impor sobre o outro essa tua força ególatra, que é o que a gente estava falando no capítulo anterior e agora nesse. Mas sobre essa parte do ego, então, eu quero falar outra coisa. Fique nu em frente ao espelho. O que você vê? O que você sente ao que você vê? E essa autoaceitação de você ou recusa daquilo que você vê vai determinar essa preocupação ou essa tranquilidade. Agora, olha só, você preocupado pelado em frente ao espelho, enquanto eu estou falando. Pode fazer isso depois, beleza? Eu deixo. Se você fosse uma criança, você teria a mesma preocupação? Será que essa gordurinha a mais aqui? Será que esse peito caído ali? Esse braço mole aqui? Te preocupa se você for uma criança? Isso não tem relevância alguma para uma criança, mas para nós, essa aparência, ela mexe com a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então a ideia do livro aqui é que se te preocupa, tome uma postura para não se preocupar, para que isso seja a solução. Não vai tomar uma postura, então não se preocupe e relaxe. Aceite do jeito que é. A velhice chega para todos e aceitar a velhice é a coisa mais fácil da vida. É a melhor opção que você tem, aceitar a velhice. Todos vamos envelhecer, faz parte do processo natural da vida. E aceitá-la faz parte desse processo. Você vai ter uma vida em paz e uma vida tranquila. Se alguém chega para você, nossa, você está engordando, hein? Pô, rapaz, estou comendo bem, graças a Deus. Ou você está muito magro, tô fazendo muito exercício, agora eu vou ficar musculoso. É mais fácil você aceitar, dói menos. Capítulo 9, o caminho do conhecimento espiritual. Achei legal essa parte aqui, porque ele saiu um pouco dessa parte física e psicológica e entrou nessa parte da espiritualidade. Mas calma, não vai entrar religião aqui. Por quê? Porque ele vai falar sobre espirituosidade nossa, o quanto que você é espirituoso. Achei essa parte bacana. Entra mais na parte filantrópica do que religiosa. Então ele vai falar que você aceitar o pensamento do ego é uma decisão sua. Se você chega a um pensamento, por exemplo, dessa parte da luxúria, você pode negar. Na parte da gula, você pode negar. Você define esse pensamento. E aqui eu ensinei para você como você vai você vai fazer para você controlar isso. No caso, você vai entender que esse pensamento, ele é a única opção que tem. Aí eu tenho que transar, porque senão eu vou matar essa vontade. Não, não é. Tá com vontade excessiva, vai pedalar, vai caminhar, vai correr, vai queimar essa caloria aí. Essa energia que tá com, vai jogar bola com os amigos. Não, amanhã não deixa. Então, compra uma esteira ergométrica para sua casa. Ele vai dizer que nós pedimos para decidir esses pensamentos. Nós podemos justamente decidir os pensamentos que nós vamos ter. Aí, se você fosse uma pessoa mais espirituosa, você teria esses pensamentos? Vamos lá, você está no trânsito, o cara te fecha. Se você fosse uma pessoa de espirituosidade avançada, você ficaria irritado? Então essa condição, achei legal isso, imaginar se você fosse uma pessoa perfeita, você agiria daquela forma? Isso é bem legal porque coloca você em várias situações da sua vida, né? Você é uma pessoa perfeita, com autocontrole 100%. A tua mulher não está afim de transar, você vai chegar embora, mulher, vai à força. Não existe isso, não existe isso, não existe isso. Não pode ser assim. Amor é uma relação mútua das duas partes. Então, se você fosse uma pessoa melhor, você não obrigaria ninguém a fazer nada, você não brigaria no trânsito, você não imporia a sua força sobre o mais fraco, principalmente sobre os seus filhos. Então, essa reação que você teria se você fosse uma pessoa mais espirituosa é o que é interessantíssimo nesse livro. Então você vai sempre refletir, se eu fosse uma pessoa espirituosa, se fosse uma pessoa mais elevada, se fosse uma pessoa mais inteligente, se fosse uma pessoa mais feliz, se fosse uma pessoa mais tranquila, qual seria a minha reação? Cada situação que você passar, você pode refletir sobre isso. O cara veio, deu uma porrada no teu carro, o cara tá bêbado no trânsito. Respira, acalma. Se eu fosse uma pessoa espirituosa, como eu reagiria? Eu vou bater no cara? Você vai quebrar meu carro, bêbado safado. Você vai relaxar. Tá todo mundo bem? Todo mundo saudável? Vamos chamar a polícia e ela vai resolver. Não vou me preocupar com isso. E, enfim, é assim que acontece. É uma fatalidade. Ninguém planejou aquilo, muito menos ele. Todos nós cometemos os mesmos erros. E é interessante que quando você vê o outro cometendo o mesmo erro que você comete, você tem um pouco de empatia, né? Você tá vendo o cara errando e você fala assim, não,
deixa ele que eu sei onde isso vai dar. Agora, quando você comete o erro, você fica meio impaciente com isso. Ou quando o outro comete um erro o qual você cometeu. Eu sou abstêmio, então se eu vejo um cara batendo o carro alcoolizado, eu vou ficar irritado com o cara. Por quê? Porque eu não sei a situação que ele está passando, porque eu nunca bati o carro bêbado. Então você tende a ficar irritado com o outro. Agora, se você é um cara que bebe, bateu o carro bêbado, você sabe muito bem o que ele está passando. Aí você tende a ter um pouco de tolerância. Então a ideia, essa parte é muito engraçada, é você entender se você tivesse cometido o mesmo erro que o outro cara, como que você reagiria a isso, né? Um pouco de solidariedade. Ô, parceiro, calma aí, vai dar tudo certo. Você vai pagar uma multa aqui e ficar sem habilitação, mas vai dar tudo certo. Essa tolerância que você vai ter para entender que o outro comete o mesmo erro que você, ou que você comete o mesmo erro que o outro está cometendo, nesse momento ou algum outro. Mas a dica aqui, que não está no livro, nós, leitores, tem tanta coisa boa para errar nesse mundo, ou não, mas não erre no mesmo erro, tenta aprender com eles. No caso, então, a conclusão desse capítulo 9, ele vai dizer que você vai sentir sim feliz por você tentar controlar o outro. Então, ao invés de tentar controlar, tenta sentir o sentimento que ele sente na hora que ele está errando, para que você não seja aquele que está por cima. Eu avisei que você ia errar. Nossa, amarra fazer isso. Eu avisei, aquele dedo duro assim, que você fala assim, eu tinha te avisado, por que você fez? Eu aprendi com minha mãe, né? Minha mãe é fera, um abraço, dona Rosa, a senhora é maravilhosa. Beijo pra senhora. Capítulo 10, sem levar os problemas tão a sério. Ele vai dizer, então, que nós escolhemos como nós somos. Então, se eu escolho quem eu quero ser, a maneira como eu quero agir, eu quero escolher ter uma mente em paz, uma mente tranquila, e aqui eu dei um calhamaço de dicas para você de como você vai ficar isso. Então, ele vai falar, então, para você, que se você quer despertar o amor na outra pessoa ou em você, você tem que amar. Para despertar o amor, você tem que amar. Para despertar a paz, você tem que entender como a paz funciona. E tudo que foi dito aqui nesse livro é como a paz funciona. Como você vai despreocupar, deixar a mente leve, deixar a mente tranquila, e nenhum problema, e ninguém no mundo pode irritar você. Você se irrita de acordo com a sua reação na circunstância a qual você está passando. Fechou com chave de ouro, pode cancelar aqui, ó, tá acabado. Muito obrigado por mais essa leitura desse livro. Ouve mais algumas vezes para que você possa ter uma mente em paz, uma mente tranquila, e te espero no próximo livro.